Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, quero cumprimentá-los, muito bom estarmos juntos a partir de agora. É hora de mais uma edição do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento. A pauta de Farroupilha é sempre pauta constante aqui nos estúdios da nossa TV Cidade. Lembrando que você nos acompanha pelo canal 14 da NET, na região cobertura Farroupilha. Tem NET chegando por aí, assim. A TV Cidade está junto também. E além disso tem as redes sociais e outras plataformas que levam até você a programação da TV Cidade. O programa Cidade Aberta hoje vai dar uma olhada, como é de costume, na questão política, econômica, social do país e também, claro, ainda aproveitando o calor da hora, falarmos um pouco de uma das paixões do Brasil. Porque uma é o carnaval e outra é o futebol, ou já foi, não sei. Eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que hoje está aqui nos estúdios da TV Cidade. Já está aqui na câmera. E nós vamos ver o nosso convidado hoje de visual novo. A informação é de que ele está mais charmoso, mais elegante, mais cobiçado também entre o público feminino. Poxa, hein? Eu quero chegar a esta idade e colecionar todos estes mais, meu caro senador. Boa noite. Boa noite. Tu sabe que é pecado tu fazer isso com os velhinhos, né? Isso aí é bullying. Bullying? Bullying. Não, tu sabes que eu esqueci de alguns adjetivos que eu podia colocar, que eu fiz menção via WhatsApp, viu? Também aquele, né? Mais charmoso, mais atraente, mais cobiçado e mais... Isso é bullying. É bullying. E te digo mais, eu lembrei das aulas de história que eu tive, 28 de setembro de 1885, foi assinada uma lei no Brasil, a lei dos sexagenários. Tu já está nessa lei? Mas há tempos. e a partir dos 60 anos, todo mundo era livre. Sim. Pô, eu nunca me senti tão escravo como agora. Está tudo errado. Um século e tanto depois, eu fiz uma análise. O sexagenário era o escravo que completava 60 anos, mais ou menos, que muitas vezes não tinham nem registro de nascimento. E eu tenho algumas histórias da época que o meu avô nasceu em 1885, justamente nesta época. Logo depois. 83 meu avô nasceu, pai da minha mãe. E ele, então, foi criado ainda por escravos nesta época. E então algumas histórias estão muito presentes, porque a gente lembra muito das coisas da infância. E era muito interessante, porque o escravo com 60 anos estava ou morto ou quase morrendo. Porque eles trabalhavam feito animais, com muitas dificuldades. E aí ele contava essas histórias, que o escravo não queria a lei, só que os fazendeiros eram obrigados a seguir a lei e dispensá-los. Mas vão aonde? Se não tem nem a senzala, não tem nem comida. Não tinha nada. Com 60 anos não pode mais trabalhar, na época não podia mesmo, por pura incapacidade física, e aí dava liberdade para quem não queria mais, porque é pior a liberdade do que continuar no mesmo sistema. Tu vê que cultura, né? A cultura deste país sempre é atravessado. Hoje, eu falei ainda ontem numa empresa em Bento Gonçalves, que a hora que esses velhinhos do cabelo branco pararem de trabalhar, o Brasil vai sentir falta deles. O Brasil para também. O Brasil vai sentir falta deles. Mas abre o jogo para mim e para o telespectador, quem está nos acompanhando, o povo quer saber. Quem é a cabeleireira que faz esta mágica nesse cabelo? Tu estás assim, ó, eu tenho certeza que o público feminino te aprecia com muita atenção no dia de hoje. É a minha, a nossa cabeleireira? Mas hoje eu não gostei. Tu não gostou hoje? Não gostei. Eu não sei de onde ela extirpou tanto pelo branco que eu fiquei... Tirei aquele negócio assim, caiu na minha roupa, ficou tudo branco. Não sei de onde saiu. Tá aí o resultado. Saiu tudo.
Um pedaço ficou, né? Brincadeira, mas ficou branco, sabe? Eu olhava no meu, aquele avental, tudo branco. Tudo branco. Tudo branco. Que sinal, hein? Não sei. Sinal do sexagenário, então é isso, né? Provavelmente. Ô, Sinair, depois da nossa brincadeira... Fala. Você falou também, na tua fala inicial, sobre a paixão brasileira. Eu ia introduzir o assunto. Então, assim, eu só quero lembrar que já foi a grande paixão brasileira. Do futebol, né? E o que é mais triste... Hoje, qual é a grande paixão brasileira? Falar de corrupção. Falar de corrupção. O Paraná Pesquisas divulgou o resultado de uma pesquisa, agora na semana passada, 76, eu nunca lembro bem isso, dos brasileiros elegeram como primeira preocupação a corrupção. Corrupção. Porque desde que a gente nasce, até onde a gente tem noção das coisas, porque a gente nasce sem noção e morre sem noção. É um ciclo, que a gente fica gagá no fim da vida, não diz coisa com coisa. Você mesmo disse que o Arnaldo Jabor já está entrando nesse estágio de começar a se atrapalhar com as ideias. Então, mas no período que a gente... Aliás, o Arnaldo Jabor, na sua palestra em Caxias do Sul, fez uma leitura dessa questão da corrupção. Segundo ele, isso está impregnado desde a história do descobrimento do Brasil. Eu sempre faço uma brincadeira para provar que isso é verdade, que a corrupção começou. Quando Pedro Álvares Cabral chegou e disse, terra à vista, até hoje não pagou. Então já começou a primeira sacanagem, comprou a prazo e não pagou. Então é apenas uma brincadeira, mas caracteriza bem claro o que este país fez do início até agora. Quando você pensa que há um combate à corrupção, há um combate de um time contra o outro. Porque este time que está combatendo está praticando corrupção também. A corrupção no Brasil nunca foi tão grande como agora nos últimos anos, mas também nunca foi pequena. Na época dos militares, que o militar em si, o comandante, isso é público e notório, que os nossos administradores, comandantes militares, eram honestos. Tá? Porque eles morreram pobres, as famílias continuaram pobres. Agora, e o que os cercava? Eliezer Batista Eliezer Batista, pai do Eike. Do Eike Batista. Do Eike. Eliezer era o nome dele. Isso. Foi ministro das Minas. Do governo militar. Não me recordo qual foi o governo. Eu não lembro exatamente o que, mas lembro dele. Lembro dele. Começou ali a fortuna do seu Eike. Certo? Então, assim, que tinha... Quem não lembra do Abiaquilo, o pessoal mais antigo? O escândalo das pedras preciosas. Quem não lembra do Richtbitter, das usinas nucleares, que agora eles estão destinando dinheiro para completar a número 3. Sim, mas a número 3 foi comprada dos alemães em 1900 antigamente, no regime militar. Então, sempre houve corrupção. Só que agora, além da corrupção... Ela está sistematizada. Sim, até porque o computador ajuda muito a fazer tudo que é tipo de coisa que tu imagina. Os sistemas de computação ajudaram muito a fazer a coisa funcionar melhor, inclusive na corrupção. Só que foi muito dinheiro fora do país. E esse dinheiro de corrupção, se ele fica aqui dentro, de alguma forma ele reverte na economia. De alguma forma, ele vem para a economia, alguma parte dele. Agora, o dinheiro da corrupção que foi para Cuba, que foi para Angola, que foi para Colômbia, Venezuela, Bolívia, todos esses países ideologicamente alinhados, que a gente sabe disso, a própria criação do Fórum de São Paulo também, né? Então, todo esse dinheiro saiu do país via Tesouro Nacional, muita coisa dessa. Riqueza nossa, riqueza nossa. Não só por baixo dos panos. E os navios carregados de milho, feijão e outros produtos, ajuda humanitária. Que nada. Não existe, não tem, não era a finalidade. Nós também precisamos de ajuda humanitária. Então é complicadíssimo isso. E a gente não vê uma luz no fim do túnel. Não vê. Já que nós entramos nessa questão política, vamos permanecer nela. A gente vai falar sobre a Copa do Mundo na segunda edição, então, do programa Cidade Aberta. E tomando como referência o que disse o Arnaldo Jabor em Caxias do Sul na semana, ele foi muito claro e disse assim de que o que está acontecendo, ele defende, enalteceu muito a atuação do juiz Sérgio Moro e do judiciário brasileiro e também da Polícia Federal, segundo ele. O Jabor coloca de que hoje esse combate à corrupção é uma forma de, palavras dele,
desfazer esquemas ideológicos errados para o Brasil. E é isso. Mas eu te pergunto, a corrupção, já que sempre aconteceu, ela sustentava os partidos políticos, a corrupção brasileira, porque ela mais ou menos, como a gente fala, ela mais ou menos seguiu uma certa lógica. Eu dou o dinheiro para a tua campanha, você se elege pelo partido X, o partido X que chega ao poder, Sim. e você recebe uma fatia do governo, um ministério, uma autarquia, um segundo escalão e assim vai. Uma presidência de um banco, de um fundo. De uma empresa pública. Sim. De uma empresa pública, normalmente. Correio, a Petrobras. O maior símbolo Sim. da corrupção. Aí você coloca os teus apadrinhados. Sim. Leva a tua turma. Leva a tua turma. Bom, a BR Distribuidora, Collor. Sim. Collor ficou com a BR Distribuidora. PP ficou com a Petrobras Internacional. Não sei mais quem, ficou com outro braço. Tudo era fatiado. Tudo fatiado, dentro dos partidos. Então, esse pessoal superfaturava obras para a Petrobras, e com esse superfaturamento, a empresa que executava devolvia essa parte para o partido. E o partido ia mantendo a sua máquina de fazer votos, os seus apadrinhados, que numa próxima eleição exigia ajudava a eleger o seu candidato para que ele continuasse com a parcela dentro da estatal ou dentro de um ministério. Porque tem ministério aí, não sei se você lembra da máfia das sanguessugas. Sim. Que foi na época do Fernando Henrique, se eu não esqueço. Sim. Então, houve o Ministério da Saúde, com uma enorme de um orçamento. Quem comandava o Ministério da Saúde entrou na máfia dos sanguessugas e arrecadaram muito dinheiro para o PSDB. Se eu não me engano, o PSDB. A mesma forma, recentemente, quem comandava o Ministério do Trabalho, a turma de Roberto Jefferson. E registraram qualquer tipo de sindicato. A caneta corria solta. 80% dos sindicatos do mundo estão no Brasil. Para um pouquinho. 90%, mais de 90%, segundo o Jaime Lorante. Bom, eu preciso fazer o nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta falando mais então sobre a questão da corrupção aqui no programa Cidade Aberta. E olha, gente, não é brincadeira não, mas realmente a corrupção está impregnada, está ali. Claro, a política domina isso, mas agora assim, puxar um pouco das orelhas do brasileiro também, porque muitas vezes o brasileiro também é corrupto. Nós, no nosso dia a dia, acabamos de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, fomentando a corrupção. A gente volta já com o Cidade Aberta. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. Faça a sua transferência para a UX e estude na universidade que está entre as melhores e mais inovadoras do Brasil. São 75 cursos estrelados no Guia do Estudante para você escolher, além de toda a infraestrutura que só uma grande universidade pode oferecer. Acesse ux.br/transferência e saiba mais. UX, pessoas em movimento. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia.
na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. Estamos de volta com o programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui na TV Cidade Farroupilha, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. O programa de hoje, contando com a presença aqui nos estúdios do empresário Senair Gomes da Silva, é o nosso convidado. Ainda ficando dentro, e nós não vamos esgotar esse assunto, Senair, dentro da questão da corrupção, eu queria fazer menção, e vou citar aqui dois, quem sabe de tantos casos, né? As pessoas mais antigas dizem assim, quando cresce demais é porque não tem só suor, não tem só trabalho, tem outros elementos. Por exemplo, a JBS, que é uma das maiores transformadoras, processadoras de carnes do mundo, está aqui no Brasil. E a Odebrecht, essa é a pronúncia correta, construtora que também se espalhou pelo mundo. Será que a corrupção favoreceu, por exemplo, estas duas empresas brasileiras? Como você falou lá no início, de uma maneira sistematizada. Por quê? Via BNDES, principalmente. A Caixa Preta... Mas via recursos públicos. Sim. Via BNDES. Sim. O BNDES até é sócio da JBS. E sócio de outras empresas, que eu não sei que um banco vai se associar a uma empresa, que é um banco estatal, não é um banco particular. Mas, Brasil é Brasil, tudo pode. Desde que sobre para a turma. Então, se a JBS e se a empresa aqui da Serra conseguir empréstimos do BNDES a 1% ao ano, por que a JBS, que deu tanto dinheiro para todos os políticos, bateu na porta da JBS e da Odebrecht, levava dinheiro? Mas tem empresa aqui da Serra que dava dinheiro para todos os candidatos a governador, porque vai que um desses ganha. Claro, os mais potenciais ganhavam mais, mas temos empresa aqui da Serra, que é histórico isso, dava dinheiro para todos os candidatos, e as grandes empresas dão dinheiro para todos os candidatos. Sim. Mas por que eu preciso dar dinheiro para candidato? Mas foi o que disse o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot Bento Gonçalves, tinha que dar para todos, porque quem chegava no poder, ou seja, dá para um grupo e não dá para outro, chega outro grupo, não conseguia mais nenhum negócio. Então, dando para todos, sempre tinha favorecimentos. E outro detalhe, eu não dou para o teu partido, dou só para o partido do Israel. Tá bom, ele ganha, mas ele faz a coligação com você, é presidencialismo de coalizão. A nova nomenclatura que o ex-presidente Lula implantou no Brasil, né? Então aí, nessa coalizão, aí chega a vez de você resolver um problema que está atrelado àquele partido, que você não contribuiu, aí você vai pagar o pato. Aí você vai pagar. O pato não, o bando todo. Olha só, eu faço questão e quero repassar aqui a fonte que eu recebi, de um familiar, enfim, um parente, professor Ivo Adamati, por muitos anos foi professor na Universidade de Caxias do Sul, e ele encaminhou um material sobre a questão do déficit da Previdência Social do Brasil. E quanto estas grandes marcas brasileiras estão devendo. Por exemplo, aquele banco que patrocina a seleção brasileira, o Banco Itaú, ele teve um lucro em 2016 de 6 bilhões de reais. Sabe quanto ele deve para a Previdência? 88 milhões de reais. O Banco Itaú deve para a Previdência, né? A JBS, que nós estávamos comentando, um patrimônio de 8 bilhões de reais, deve 1,8 bi
para a Previdência. Vamos adiante. O Bradesco, um lucro em 2016 de 16 bilhões de reais, dívida com a Previdência 465 milhões de reais. O Banco do Brasil, um lucro em 2016, 3 bilhões, dívida com a Previdência 208 milhões de reais. Espera aí que tem mais. Bom, enfim, e é por aí. Então, veja só, e a Previdência hoje, deixa eu só buscar aqui o valor que é o rombo da Previdência, enfim, agora acabei perdendo. Mas, enfim, estas grandes marcas, essas grandes empresas estão devendo para a Previdência. Aí vem uma reforma da Previdência, a proposta de uma reforma da Previdência, que a Previdência vai à falência. E aí quem paga? O Leandro, você, o Senair, nós, o povo paga. Os grandes não pagam. Mas o que tem por trás disso? Alguém sabe? Não. Por que o Itaú não paga? Se tem, eu concordo, tem empresa que não pode pagar. Tem empresa aí que só não fecha as portas porque não tem dinheiro para pagar seus funcionários. Não tem capital de giro. E o banco vem buscar o resto do patrimônio dele. Porque o banco garante o empréstimo que ele está em primeiro o governo, não sei o quê, mas no fim da história o banco já garantiu dele. Qual é o problema? Quem manda no Brasil é o sistema financeiro ou é o governo? A nossa legislação funciona depois do sistema financeiro. Porque se existe uma lei que você não, se torna inadimplente e tal e coisa, por que o banco não entra nessa relação? Só eu, você... Por que o banco tem tratamento privilegiado? Privilegiado. Mas nós temos o sistema financeiro mais perfeito do mundo. Nosso sistema financeiro é muito forte. Depois daquela reorganização, que foi patrocinado ainda pelo Fernando Henrique, que o ProER, né? Acho que era ProER. ProER. Isso. Que equacionou, salvou, que na época Nacional faliu, não sei mais que, banco... Teve um Meridional também, um Banestado. 30% dos bancos fecharam as portas nesse período. Aí, aqueles que interessavam... Teve um Banco do Nordeste também, não me recordo o nome. Teve N bancos. Tem o Auxiliar, o Maisonave, uma série de bancos fecharam as portas porque a inflação terminou e terminou a jogatina. O cassino fechou as portas. Aí tiveram que se socorrer do Caixa do Tesouro. Aí fizeram esse programa e arrumaram. Será que aconteceu o quê? Que a partir dali, uma dívida enorme com a Previdência, eles devem junto à Receita Federal também. E tem empresas da Serra que devem muito ICMS. E por isso, cada candidato a governo do Estado que tem a possibilidade, o primeiro, segundo, terceiro ou quarto, os mais bem colocados, essas empresas grandes da Serra Gaúcha, eu não vou fazer nome, por uma questão de ética, dão valores que há 15 anos atrás era 150 mil para 200 mil, não era pouco, não. Sim. E davam numa escala, você está primeiro das pesquisas, você ganha mais. Pasmem, quando o Lula passou para o segundo turno, com a carta aos brasileiros, montada pelo Palocci. Primeiro mandato ou segundo mandato? Primeiro mandato. Primeiro mandato. Bancado pelo Palocci. Tá? Essa carta aos brasileiros foi o Palocci que escreveu e montou, porque foi uma carta compromisso. E honrar contratos, não ir dar calote na dívida externa nem interna. Te lembra? Sim. Tudo isso aí. A carta aos brasileiros. Que foi onde convenceu o grande empresariado a apoiar o Lula. Que até então estava com um apoio expressivo na candidatura de José Serra, do PSDB. Isso. O que aconteceu? Porque comunistas os dois são. O José Serra é um comunista, é um socialista, que chama socialista, porque é mais moderno, é um socialista de grife. E o Lula era Mas o Lula tinha uma fatia enorme do eleitorado já consolidado nessa altura do campeonato. Faltava outra fatia, que estava com o Serra. O que aconteceu? Aqui em Bento Gonçalves, no empresariado daqui de Bento Gonçalves, se arrecadou uma grana preta para a campanha do Lula no segundo turno. Então veja, o empresariado também tem grande culpa nessa história. E quando a gente pergunta, numa reunião da SIC, aqui em Farroupilha, para o nosso presidente da Fiergues, que é a nossa entidade máxima das indústrias Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Eu perguntei se os empresários do Brasil estavam muito bem, se era ideologia política, alinhamento, ou se era rabo preso. Até hoje eu estou esperando a resposta. É meu líder, é quem me representa. E aí eu digo o quê? Se os nossos representantes, nossos líderes,
estão desta forma. E aí você vê um Hans Peter sendo chamado para dar explicações. O que ele fazia no conselhão do Lula? Parem um pouquinho. E também no conselhão da Dilma. Conselhão da Dilma. Cada macaco no seu galho. Você administra o país e eu administro minha empresa. Eu pago os impostos que eu tenho que pagar e você faz o que tem que fazer enquanto entidade pública. Misturou tudo. Não podia dar bom resultado. Bom, aproveitando ainda para fechar o programa também, na terça-feira, na última terça-feira, nós tivemos um grupo, uma comitiva de senadores da Comissão de Constituição e Justiça do Senado que foi visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Esse grupo de senadores, liderado pelo senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, também estava junto o senador Edson Lobão, do MDB, ainda a presença também do Armando Monteiro, que é do PTB, e a presença também do senador Jorge Viana, que é do Partido dos Trabalhadores. E o Renan Calheiros saiu da visita ao ex-presidente Lula dizendo assim que, abrindo o seu apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, se o Lula for candidato, o PMDB vai chancelar o apoio de novo? O Renan tem razão. Ele sabe muito. E detonou Henrique Meirelles, dizendo que é o candidato dos valores do poder financeiro. Poder financeiro. O Renan tem razão. Ele deve saber que se os ministros do STF não liberarem o Lula, cai o STF. Então, ele deve saber, porque ele foi presidente do Senado, ele sabe o porquê que ele está dando apoio ao Lula. Ele não é bobo, não. Ele sabe porquê que ele tem que dar apoio ao Lula e ele sabe porquê que ele tem que salvar o Lula. Salvando o Lula, ele se salva e toda a torcida do Flamengo e do Corinthians. Vai tudo junto. E toda essa turma lá que estão ali... Então não é surpreendente a postura do senador alagoano. Não. E abriu fogo contra o presidente Michel Temer também, que é do seu partido. Olha, tirou para tudo que é canto, hein? E ele, vamos dizer assim, ele e toda a galera, né, do mecanismo aí, vão salvar o Lula e não se surpreenda se o Lula for candidato mesmo. E se for candidato, já se sabe, a eleição está ganha. Ou sombra, o Dilma agora não vai ser a Dilma, agora vai ser o Dilma, que o Lula vai dizer. O Dilma. A Dilma cansou, agora vai ser o Dilma. Eu só quero dizer o seguinte, né, porque o senador Renan Calheiros declarou à imprensa, aliás, está em vídeo também, junto aos portais de notícias, e a gente encontra em qualquer lugar, que o senador foi trazer a solidariedade do povo brasileiro ao ex-presidente Lula. Não, senador, a minha não. Eu não dou a minha solidariedade ao ex-presidente Lula. Então o senhor não fale em nome do povo brasileiro, fale em nome das pessoas que o senhor diz que são solidárias ao ex-presidente Lula. Não subestime teu futuro presidente da República. Tem mais. Dias Toffoli assume a presidência do STF agora em setembro, não na primeira, mas na segunda ele coloca em votação e o Lula sai porque não foi condenado em terceira. E muda a lei da ficha limpa também? E muda a lei da ficha limpa, até porque ele conhece bem de legislação. Então se ajeita eleitoral. Tudo para o Lula. Tudo vai ser ajeitado e quem não gostar, Brasil, Lula, ame ou deixe. Mas antes de você encerrar, eu preciso mandar um abraço para o meu amigo Gabriel Pastore, que estava lá junto com a nossa cabeleireira, Cleusa, e tomamos um chimarrão, batemos aquele papo. Um abraço, Gabriel, o homem que deixa os jardins mais bonitos. É verdade, com certeza. Quero me associar também ao abraço ao Gabriel Pastore. Pastore, forte abraço. Conversei com ele no sábado também, sempre um atendimento muito qualificado e muito técnico. Foi comprar uma mudinha? Sim, fui comprar mudas de temperos. Olha, mudas de temperos lá em casa, está surgindo algumas coisas que eu estou plantando aí também para desestressar. É bom. Ficamos por aqui com a edição de hoje do programa Cidade Aberta. Muito obrigado a todos. Continuem conosco na nossa programação. Nós voltaremos ao longo da segunda edição com mais assuntos tratados aqui com a presença do nosso convidado Sinair Gomes da Silva. Então, faça como eu. Não perca, fique com a gente.